Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 26, diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa promessa de Jesus para os discípulos foi cumprida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um som de um vento veemente encheu a casa onde eles estavam, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. Bom, essa é a descida do Espírito Santo. E aqui a descida do Espírito Santo causa esse furor, essa glória extraordinária, que é tão poderoso o que acontece, que a Bíblia diz que a notícia correu em Jerusalém e os judeus vieram para ver o que estava acontecendo. E quando eles chegam, a Bíblia diz que Pedro aproveita a oportunidade e prega. Pedro é muito maluco. Pedro prega cheio do Espírito Santo. E naquela ocasião, foram 3.000 vidas que aceitaram a Jesus como Salvador. E isso é extraordinário. Mas quando Jesus nos prometeu o Espírito Santo, Ele nos prometeu o Espírito Santo não como uma sensação, não como um vento somente, como um arrepio, como uma língua estranha, não. Ele nos prometeu um amigo. E a Bíblia diz que esse amigo, ele é conselheiro, ele nos lembra de coisas que nós esquecemos, ele nos faz ver aquilo que a nossa carnalidade não nos deixa enxergar. E tem uma coisa que nós acabamos de ler aqui, que para mim é extremamente importante. Ele nos lembra do que Jesus fez, nos lembra do que Jesus é, e nos lembra de quem nós somos. E por isso que nós não podemos viver sem o Espírito Santo, porque nós temos um grave problema com memória. A nossa memória, ela é sufocada por qualquer coisa. Nós temos problemas com as memórias recentes, nós temos problemas com as memórias antigas, nós temos problemas com a memória do dia. A gente não lembra o que a gente comeu no almoço. E sabe, o pior do que não lembrar o que comeu no almoço é quem nos deu o privilégio de almoçar. O pior do que não lembrar de agradecer pela cama aonde a gente dorme é esquecer quem nos dá o sono, quem nos deu paz para dormir. Pior do que qualquer coisa é esquecer quem Ele é. Porque à medida que nós esquecemos quem Ele é, nós anulamos a nossa gratidão, nós sufocamos a nossa memória, nós esquecemos o bem que recebemos, e isso acontece todos os dias. Você vê pessoas que já foram extremamente abençoadas e que no primeiro deslize da vida reclama que Deus o abandonou, que Deus não o ouve, que Deus não o vê, e parece que tudo vira uma nebulosidade completa, ninguém enxerga mais nada. O que Jesus fez não tem mais valor, o que já recebeu não tem mais valor, as curas que recebeu não tem mais valor, as bênçãos alcançadas são esquecidas. E tem duas formas de perder a nossa memória: no dia mau e no dia bom. Por mais que pareça estranho dizer isso, esses dois sentimentos são especialistas em roubar as nossas memórias. No dia mau nós esquecemos que já tivemos os dias bons, e nos dias bons nós esquecemos que já tivemos os dias maus. Quando nós esquecemos os dias maus que já tivemos os dias bons, a esperança vai embora. E quando no dia bom a gente se esquece que já teve os dias maus, a gratidão desaparece. E é por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Sabe, eu sempre digo uma coisa: eu tenho um testemunho, e o meu testemunho, quem mais precisa ouvir sou eu. Quem mais precisa lembrar da onde Jesus me tirou sou eu.
Porque quando eu me lembro o que Ele fez, da onde me tirou, quem eu era, eu digo: uau, quanta coisa boa o Senhor já fez por mim. E aí se torna impossível reclamar, porque são tantas coisas boas, sabe? E no dia bom, como por exemplo esse, isso aqui para mim é um dia extraordinário. Eu olhar isso aqui cheio de gente, lembrar que há alguns meses atrás tinham 40 pessoas. Mas tem uma coisa, hoje eu não posso me esquecer daquele dia, porque se eu me esquecer, eu começo a ficar perigoso. Eu começo a achar que isso aqui tem a ver comigo. E esse é o problema de esquecer. Os sentimentos se confundem. Aquilo que Deus deu, eu me torno dono ao invés de mordomo. Aquilo que Deus tira, eu me torno vítima ao invés de alguém que entende o tempo das coisas. Você não é vítima, você não é dono. Então, para isso é que nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele vem para nós e diz: ei, tá vendo essa gente toda aí? Não tem a ver contigo. Lembra daqueles 40 pessoas? Também não tinha a ver contigo, tinha a ver com o meu tempo, sobre o que você está vivendo. Então esquece tudo que não tem a ver com você. E aqui eu preciso te contar uma coisa. É importante ser lembrado. E é engraçado que às vezes esse sentimento de ausência de memória acontece em um período que não tinha nem por que acontecer. Eu hoje tenho 28 anos de idade. Parece menos, eu sei, obviamente. Aleluia. Mas eu me lembro que quando eu tinha 20 anos de idade, pouco após eu ter um encontro com Jesus, eu já era líder de jovens e eu estava começando a pregar a palavra em alguns lugares. Bem poucos lugares. As pessoas tinham medo. E eu entendo elas. E eu ia a alguns lugares pregar, outros tinham que pedir desculpa na hora de sair. E eu me lembro um dia que eu fui convidado para pregar numa conferência. Eu não sabia nem o que era conferência direito. Era uma cidade a 40 quilômetros da minha casa. Eu cheguei lá na igreja. Eu tinha 20 anos, então imagina, eu parecia ser bem mais novo do que agora. E quando eu cheguei na igreja, o pastor da igreja olhou para mim e disse: quem é você? Aí eu disse: eu sou o pregador da noite. Ele olhou para mim e disse: você? Aí eu falei: é. Ele: mas você? Eu falei: é, sou eu. Ele ficou indignado. Ele não se acreditou, porque ele olhou e viu um pirralho. Ele falou para mim: espera lá naquele lugar lá. Me colocou sentado na lateral da igreja. E eu fui quietinho, envergonhado. Eu tinha percebido que eu tinha sido muito subestimado naquele lugar. Aí eu sentei. E na hora de dar a oportunidade para ministrar, ele falou: olha, esse menino vai pregar, vem para cá. Nossa. E eu comecei a pregar. E naquela noite, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. A glória de Deus desceu naquele lugar. Irmão, o menino se tornou um gigante na mão de Deus. E eu preguei com uma autoridade que nem eu estava acreditando. E eu fiquei impressionado com aquilo, assim: uau, que loucura! E quando eu terminei de pregar, eu me lembro que eu desci do púlpito e o pastor olhou para mim e disse: eu quero pedir perdão para esse menino. Na frente da igreja eu disse: uau, olha, eu pensei, eu estou ficando top. E o pastor olhou para mim e disse: eu quero pedir perdão, porque quando eu olhei ele, eu vi um menino, mas na verdade ele é um homem de Deus. E acabou o culto e o pastor e o pastor da igreja disseram: ele vai jantar lá em casa. E o outro disse: não, ele vai jantar na minha casa. E eu fiquei: nossa, estão brigando por conta de mim. E eu comecei a me achar.
Eu me lembro que na época eu tinha um Uno 2001, morava numa kitnet, eu e a minha esposa. E quando nós terminamos de jantar, já com o coração tanto quanto altivo, nós entramos no carro para ir embora e o pastor disse: você vai nos seguir? Eu, seguir? Por quê? Nós vamos deixar você no hotel. Eu olhei para minha esposa e disse: tu ouviu? A gente vai ficar num hotel. Nós estamos muito chique. A gente está estourado. Fomos pro hotel. Quando eu abri a janela do hotel, tinha mar na frente da janela. Eu falei: meu Deus, eu estou famoso. Eu não disse isso com os meus lábios, mas o meu coração foi exatamente isso que pensou. Tudo aquilo eu peguei para mim. Sabe, nós acordamos naquele hotel, fomos almoçar. Eu me lembro o peixe que a gente comeu, que eu nunca tinha comido na vida. E eu falei: uau, é R$60 o prato, amor. Eu me lembro disso, você acredita? Conclusão: esqueci do principal. Esqueci de quem eu era. Esqueci que aquilo ali não tem a ver comigo, que não tinha a ver comigo. Eu me lembro que naquele dia eu cheguei no culto, eu entrei na igreja e o pastor já fez diferente. Meu filho, senta aqui com a gente. Claro. Mas quando eu dobrei o joelho para orar, eu não senti absolutamente nada. Eu não senti a presença de Deus. Eu não conseguia sentir aquela graça que eu sentia na noite anterior. E eu comecei a orar dizendo: Senhor, isso aqui está tão gelado, por que eu não estou conseguindo te sentir? Por que eu não estou conseguindo sentir a tua presença? E eu brigava com o Espírito Santo, dizendo: não estou entendendo o que está acontecendo. E aí, irmão, eu me cansei, saí de dentro da igreja, fui lá fora e disse: Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não vou pregar, aí eu quero entender. E eu fiz isso uma vez, voltei para a igreja, fiz a segunda, a terceira. Quando eu saí a terceira vez fora do templo, a minha esposa saiu atrás de mim e disse: o que está acontecendo? Já é a terceira vez que você sai. E eu disse: amor, eu preciso resolver algo urgente. Porque, bom, eu preciso resolver. Ela ouviu, entrou para o templo e eu fiquei lá fora. Ele disse: Senhor, por favor, o que aconteceu comigo? E o Espírito Santo falou comigo: vai para o teu carro. A gente tem que lembrar quem nós éramos antes de o Senhor Jesus nos encontrar. Quem você era antes de Jesus salvar você. Quem você era antes de Jesus pegar você lá no charco horrível de lodo e colocar os seus pés sobre uma rocha. Quem era você? Aliás, o que seria de você se por um segundo o Espírito Santo se afastasse de você? Você vai ver em Salmos o Davi dizendo: ei, por favor, tira tudo de mim, mas não afasta de mim o teu Espírito, não retira de mim a tua presença. Ei, nós não podemos esquecer, porque quando esquecemos da onde Ele nos tirou, nós não conseguimos dar valor aonde nós estamos, e a ingratidão invade o nosso coração, e nós nos tornamos um deserto no meio de um jardim. Eu entrei dentro do carro e o Espírito Santo guiou meu coração para ligar uma canção. E eu liguei o rádio do meu Uno 2011. Passei uma música, passei outra música, e o Espírito Santo falou: ouve. Começou a tocar aquela canção que diz assim: algemado por um peso, ó quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo.
Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me. Jesus de paz, Ele encheu o meu coração. E quando eu ouvi aquilo, um filme passou pela minha cabeça. Eu me lembrei dos dias maus. Me lembrei quando a felicidade não era minha realidade. Me lembrei de quando eu chorava de dor e não de alegria. E um filme passou na minha cabeça. E quando eu olhei aquela igreja lotada de gente, eu entrei na igreja, cheio do Espírito Santo de Deus. E quando eu assumi o púlpito, eu contei para a igreja exatamente o que eu falei para vocês agora. A igreja no primeiro momento se assustou, achou sinceridade demais, mas se tratava de um menino que com 28 anos ainda é um menino, que ainda precisa de Jesus todos os dias, que não aprendeu a pregar sozinho, que ainda não aprendeu a viver sem o Espírito Santo, e que quando se esquece, o Espírito Santo lembra quem tu era, Dave, e ele não precisa dizer mais nada. Lembra quem você era antes dele chegar? Se você esqueceu, acorda.